Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na continuação da teoria geral de funções, par ordenado. O par ordenado, como o próprio nome diz, é um par em que o primeiro elemento do par, o primeiro número, ele é marcado no eixo x, eixo horizontal, e o segundo elemento do par, segundo número, é marcado no eixo y, que é o eixo vertical. Cada par ordenado representa no plano cartesiano um ponto. Veja aí. Veja lá. Ó, eixo x, eixo das abscissas, eixo y, eixo das ordenadas. Esse parzinho é chamado coordenadas do ponto. Coordenadas do ponto. O y é chamado ordenada do ponto e o x é chamado abscissa do ponto. Então veja que o par xy, o número x é marcado no eixo x, número y marcado no eixo y, sempre nesta ordem, certo? Aqui nós fazemos uma retinha vertical, né? E aqui uma retinha horizontal. Com dois pares ordenados da função, se ela for uma função de primeiro grau, com dois pares ordenados da função, faça o gráfico. Veja, por exemplo, o ponto P de coordenadas 2, menos 5, o ponto Q de coordenadas menos 3 e 0. 2 é a abscissa do ponto P, eixo x. Menos 5 é a ordenada do ponto P, eixo y. No ponto Q, menos 3 é a abscissa, eixo x. E o 0 é ordenada, eixo y. O par, então, é chamado coordenadas do ponto. Então, quais são as coordenadas do ponto P? 2 e menos 5. Quais são as coordenadas do ponto Q? Menos 3 e 0. Sendo uma função do primeiro grau, o gráfico com esses dois pontos vai ser uma reta. Veja aí. O ponto P, olha ele aqui, 2 de x menos 5 de y, esse pontinho. E o ponto Q, menos 3 de x, 0 de y. Então esse pontinho fica sobre o eixo x, não é? Observe aí também que, já adiantando um pouco, te lembrando que esse valor menos 3 é a raiz da função que deu origem a esta reta, certo? Porque a raiz é o encontro da reta da função com o eixo x. É o ponto que tem ordenada 0, ou seja, y igual a 0, certo? Vamos recordar aí agora o seguinte, que o plano cartesiano, os eixos x e y dividem o plano cartesiano em 4 regiões. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, na ordem, no sentido anti-horário a partir daqui. Eixo x positivo, eixo x negativo, eixo y positivo, eixo y negativo, certo? Veja aí agora, raiz ou zero da função. O que é a raiz ou zero da função, seja qual for a função? Primeiro grau, segundo grau, etc. A raiz ou zero da função é o valor de x que zera, que anula a função. Anula quem? O y, que não é o y que é a função de x. Por isso que esse número foi chamado raiz ou zero. Então ele é chamado de zero da função, porque ele zera a função. Ele anula a função que é o y. Para determinar a raiz é só fazer fx igual a 0 e resolver a equação. Você pega a equação da função, iguala a função a 0 e resolve a equação que você vai obter. Por exemplo, por enquanto nós não estamos resolvendo a equação, só verificando. A raiz da função f de x igual a x menos 5 é 5. Por que é 5? Ora, porque colocando
5 substituindo x por 5, 5 menos 5 igual a 0, ou seja, vai anular o y. Olha lá, 5 menos 5 igual a 0. Veja um segundo exemplo. Menos raiz de 2 sobre 2 é uma raiz da função menos raiz de 2 sobre 2. É uma raiz da função f de x igual a 2x ao quadrado menos 1. Veja, então foi dada a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 1. Eu estou afirmando que o número menos raiz de 2 sobre 2 é raiz. Veja então. Então, nós vamos substituir menos raiz de 2 sobre 2 no x. Porque a raiz não é o valor de x, que zera o y. Então vai ficar f de menos raiz de 2 sobre 2, ou seja, a imagem naquela função de menos raiz de 2 sobre 2, substitui lá agora o x por 2. Vai ficar 2 vezes x menos raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado, menos 1. Agora faz essa conta aí bem devagarzinho para você ver. 2 vezes negativo ao quadrado. É negativo vezes negativo, fica positivo. Raiz de 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4. Quanto dá? 2. E 2 no denominador ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Menos 1. Agora estava 2 vezes 2 quartos. Eu cancelei 4 com 2. 4 embaixo com 2 em cima. 4 dividido por 2 dá 2. Quanto que é 2 sobre 2? 2 meios. É 1. Menos 1, 0. Então observa que o valor de x menos raiz de 2 sobre 2, realmente ele zerou o y, zerou a função. Certo? Isso quer dizer que a imagem do x menos raiz de 2 sobre 2 nesta função é o valor 0. A imagem é quem? É o y. Então, sempre que você quiser saber se um número é raiz de uma função, você deve substituir este número na função. Resolve. Se der 0, o número é raiz da função. A localização da raiz no gráfico. Como a raiz é a abscissa do ponto px0, concorda? Ó, o x que anula o y, esse x é o quê? É a raiz ou zero da função. Então, como a raiz é a abscissa do ponto px0, ela fica onde? No cruzamento da reta com o eixo x. Olha lá a raiz. Pessoal, está acabando aqui o tempo. Na próxima aula a gente volta. Muito obrigado.